Vamos lá então, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Independentemente da hora, bom dia, boa tarde, boa noite, olá. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar acerca da postagem que eu fiz no perfil do Instagram. E tal postagem é direcionada em específico aqui nesse vídeo para o dono de negócio, para o comerciante, para o empreendedor ou para aquele gestor de equipe, para aquele gerente comercial, para aquele profissional que atua em departamento pessoal ou departamento de recursos humanos. Lembrando que o termo gestor de equipe é um termo mais moderno, tá bom? E o termo departamento pessoal é aquele mais antigo, vindo a ser substituído ali por recursos humanos, e o mais completo e o mais adequado dentro da perspectiva atual, global, tecnológica, usar o termo gestor de equipe, porque ele engloba tudo, tá bom? Então é só para deixar uma diferença básica. O, o departamento pessoal era aquele setor responsável antigamente só por computar ali questão de horário, questão de salário, essas questões. E o termo recursos humanos é voltado ali à preocupação com o ser humano dentro da atividade em si. Já o termo gestor ele engloba os três, com o adendo da estratégia, com o adendo da governança, com o adendo do chamado compliance, cumprimento legal, ao qual a modernidade e a globalização da atual revolução industrial 4.0, digamos assim, vem colocando. Mas vamos lá. A temática do nosso vídeo é a seguinte: como um simples registro de ponto por WhatsApp pode gerar um prejuízo de R$ 7.000 em passivo trabalhista. Ou seja, como um simples registro de ponto via WhatsApp pode causar o prejuízo de R$ 7.000 para o dono de negócio em uma demanda judicial trabalhista. Então, o vídeo aqui é focado especificamente, mais uma vez, para empreendedor, comerciante, dono de negócio, gestor de equipe. Antes de me criticar, eu até falei com antecedência, eu vou fazer dois vídeos, sendo este primeiro voltado a este público. Então, vamos lá. Tal situação de registro de ponto em WhatsApp é uma coisa que vem acontecendo todos os dias dentro das empresas brasileiras. Pequenas decisões administrativas que acabam se transformando em processos, em demandas trabalhistas. E muitas vezes o empresário só descobre isso quando recebe uma notificação judicial. Então hoje eu vou mostrar um exemplo real, que inclusive agora são 10 horas e 27 minutos da manhã, dentro de um caso verídico, dentro da nossa análise, nós podemos notar a esse buraco ao qual é passível do dono de negócio cair e escorregar. Então vamos lá. O caso é muito simples, mas que gerou aí, vai gerar na verdade, um passivo trabalhista com o valor ao qual eu já citei, de R$ 7.000 mais ou menos, em prejuízo. Por falta de gestão, por falta de administração, por falta de conhecimento. Atrelado à temática de controle de ponto. Então veja bem, tá aí a necessidade de haver um aparelho que compute a jornada do trabalhador. Beleza? Então, caso analisado. No caso, a empresa exigia que o trabalhador registrasse o ponto da seguinte forma: ele tirava uma foto quando chegava no trabalho e tirava outra foto quando saía. Essas fotos eram enviadas pelo WhatsApp. Parece simples, só que existiam alguns detalhes importantes. O trabalhador utilizava o próprio celular, a própria internet e os dados móveis e o aplicativo pessoal. No local de trabalho não havia Wi-Fi da empresa. Além disso, e esse é o mais importante,
Inclusive, a seara a qual você, dono de negócio, tem que se ligar. É o que eu vou tratar agora. Além disso, presta atenção, se você puder anotar, dono de negócio, é importantíssimo isso. Importantíssimo para você se precaver, preservar e se proteger. Então vamos lá. Anota aí, pega a caneta, pega um papel. Além disso, do que eu falei há pouco, não existia contrato de trabalho por escrito. E eu sempre venho falando nas minhas mentorias que o contrato de trabalho por escrito, ele inclusive, não me interprete errado, ele é até mais importante do que a própria formalização de contrato na carteira. Veja bem, eu não estou defendendo que não se deve fichar a carteira. Eu estou dizendo que antes de se fichar a carteira, deve haver o contrato escrito já formulado. Bacana? Então vamos lá, na mesma linha, na mesma lógica de raciocínio. Além de não existir o contrato de trabalho escrito, não existia cláusula autorizando o uso do celular pessoal. Não havia política de tecnologia ali no regimento interno da empresa. Anota aí, é um outro documento que a empresa deve ter, independentemente do tamanho, independentemente da quantidade de colaboradores. E também não houve o ressarcimento na rescisão contratual. Nesse caso em si, o trabalhador ele foi dispensado. E nós só chegamos a essas teses após estudo do caso em si. Então, o que aconteceu juridicamente, dono de negócio? Ou processualmente falando? A partir dessa situação, foram formulados alguns pedidos na reclamação trabalhista. E um desses pedidos foram o uso do celular pessoal. No exemplo fático aqui, pediu-se R$ 1.800. O uso da internet móvel, também nesse caso se pediu-se o ressarcimento de R$ 1.800 também. Foi pedido, dentro desse caso, dano moral, no valor de R$ 900. Um outro pedido também de igual valor foi o enriquecimento sem causa, de R$ 900. E foi pedido um dano moral de R$ 3.000. Então, eu estou falando assim de forma metódica para você entender. Somando tudo isso, o valor chegou a aproximadamente R$ 7.680. Ou seja, um simples controle de jornada via WhatsApp gerou um passivo significativo, um prejuízo que para esse dono de negócio comprovar que não era verdadeiro vai ser muito difícil. Então vamos lá. O fundamento jurídico disso. A lei brasileira tem uma regra muito clara. A CLT estabelece no artigo 2º que o empregador assume os riscos da atividade econômica. Isso significa que o dono de negócio, o empresário, é responsável pela estrutura necessária para um funcionamento do negócio. Outro artigo importante, e aqui eu não quero dar ênfase à questão massivamente legal para você, dono de negócio, eu estou procurando ser bem mais prático possível para você entender, mas eu não posso descartar esses artigos, até para você perceber a importância de você estar ligado nas nuances legais básicas que a CLT ali coloca. Então, o artigo 74 da própria CLT também diz: determina que o controle de jornada é obrigação da empresa. Então, quando o trabalhador precisa usar celular próprio, internet própria, meios próprios, para cumprir essa obrigação, surge a discussão de transferência de custo da empresa para o trabalhador. Veja bem, eu estou falando do artigo e estou falando que não havia expressamente ali escrito no contrato, no regimento interno, que tal administração e tal registro de ponto deveria ser por parte do trabalhador. Bacana? Então vamos lá. A lei diz que essa obrigação é do empregador. Sim, correto e coerente, não vamos discordar da lei. Mas se houver isso em contrato, se houver isso em regimento interno, a gente consegue virar a folha e virar a página. Bacana? Então vamos lá. Além disso, o artigo 5º da Constituição, no inciso 22,
protege o direito de propriedade. E o celular é um bem pessoal. Quando a empresa exige o uso para o trabalho sem compensação, pode surgir aí um questionamento. Outro ponto importantíssimo é o artigo 884 do Código Civil, que trata do enriquecimento sem causa. Ele diz que ninguém pode se beneficiar economicamente às custas de outra pessoa sem compensação. Bacana? Aí eu vou citar para vocês aqui, donos de negócio, empreendedor, alguns precedentes. O que são os precedentes? São algumas decisões que a Justiça do Trabalho já adotou, determinou acerca do caso em si. Então, em diversas decisões, já há esse precedente que quando o trabalhador utiliza o próprio celular para atividade exigida pela empresa, sem ressarcimento, pode haver sim indenização. Bacana? Eu não vou citar aqui o número do processo, até porque não é interessante para vocês, donos de negócio. Mas a gente tem tudo isso aqui pautado, isso aqui no nosso script. Outra decisão que a gente tem aqui é que fixou-se uma indenização mensal pelo uso do celular pessoal do colaborador em um outro caso. Ou seja, a discussão não é teoria, ela já existe na prática, inclusive com fundamentação na jurisprudência, nas decisões reiteradas dos tribunais, quando ali se há sentenças acerca desses casos. Então, qual é o verdadeiro problema? Aqui você também vai se ater. Creio que você deve ter pegado aí o seu rascunho, a sua caneta. Qual que é o verdadeiro problema aqui? O verdadeiro problema é a falta de organização empresarial. É a falta de gestão estratégica no departamento pessoal e no departamento de recursos humanos. Ou seja, é a falta de gestão de pessoas. E o problema desse caso não foi só apenas o uso do WhatsApp, ou o uso do celular, ou o registro por foto, ou o registro por mensagem, ou o uso de dados, ou a falta de Wi-Fi. Nada disso. Nada disso foi o verdadeiro problema. O verdadeiro problema do negócio é que a empresa não possuía 1. Contrato de trabalho estruturado. 2. Política de tecnologia. 3. Regimento interno. 4. Política de proteção de dados. 5. Sistema formal de controle de jornada. Então, são 5 fatores que causaram tal condenação. Você anotou isso aí? E creio eu que vai surgir dúvidas acerca desses cinco tópicos que eu aqui te relatei. Caso você tenha interesse, você vai nos procurar. Não estou aqui como guru e não quero vender curso agora. Mas se você tiver interesse nesses documentos, continua seguindo a página, continua acompanhando os nossos conteúdos, que a gente sempre vai passar por eles. Sempre vai tratar de alguma nuance, algum detalhe acerca de cada um desses tópicos. Então vamos lá. Quando a empresa não tem essas estruturas, ela fica juridicamente vulnerável. Ou seja, quando ela não tem esses documentos, sendo bem objetivo, quando a empresa não tem esses documentos, ela fica à mercê do que qualquer um venha ali impugnar ou venha ali reclamar. Então, os 14 documentos que protegem o empreendedor, nós já abordamos na nossa mentoria. E, com veemência, sempre estamos dando ênfase. São 14 documentos. Se você quiser anotar também, é muito interessante. E eu não queria muito entrar no meu quesito pessoal, mas já fui dono de negócio, já falhei, já quebrei, inclusive por não ter o domínio de tais detalhes acerca da área trabalhista, da área de departamento pessoal e também por desconhecer a gestão estratégica ou conhecimento básico em questão administrativa. Então, vou te relatar aqui agora 14 documentos que o seu negócio deve ter para evitar que aconteça um problema como esse a qual a gente vem discutindo nesse vídeo em si. Vamos lá, são eles. 1.
contrato de trabalho estruturado. 2, ficha de registro de empregado. 3, termo de entrega de equipamentos. 4, política de uso de tecnologia. 5, termo de dados de privacidade ou termo de LGPD. Para quem não sabe o que é LGPD, é a lei que protege ali os dados pessoais e que coloca o porquê que a empresa está tomando aquelas informações. Bacana? 6, regimento interno. 7, política disciplinar. 8, termo de ciência das regras. 9, sistema formal de controle de jornada. 10, termo de uso de recursos da empresa. Aí tem alguns outros documentos que vocês vão usar ali no seu dia a dia. E são 11, registro de ocorrências trabalhistas. 12, termo de entrega de uniforme e EPI. 13, política de proteção patrimonial e ética. 14, termo de rescisão documentada. Quando esses documentos existem, a empresa reduz drasticamente o risco de litígios trabalhistas e consegue ali contrapor aquilo que o empregado dispensado vem levantar na justiça. Então é a mesma coisa que você falar assim, não, eu tenho aqui a contraprova. Eu tenho aqui o documento em si. Então a conclusão para você, empreendedor. A grande lição desse caso é simples, a maioria dos processos trabalhistas não nasce de fraude. Eles nascem da falta de organização administrativa. Então as empresas que organizam contratos, políticas internas, documentos de pessoal, reduzem em muito o risco de serem condenadas ali no jurídico. Então, se você é dono de negócio, entenda uma coisa. Empreender não é apenas vender. Empreender também significa gerir pessoas e administrar riscos. E muitas vezes a diferença entre uma empresa organizada e uma empresa vulnerável está em algo simples, que é a documentação e a gestão do setor de departamento pessoal ou RH. E no próximo vídeo, eu vou tratar com um olhar, digamos assim, não querendo trazer confusão nem conflito, mas eu vou olhar à luz do panorama do trabalhador, à luz do panorama daquele profissional que defende o trabalhador na justiça com essa mesma temática. Então, assim, para concluir o nosso vídeo dentro dessa temática, é importantíssimo você, dono de negócio, ter um RH decente, ter uma gestão decente. Ah, mas eu não tenho recurso para criar esse setor na minha empresa. Não vai a tanto. Na contratação mesmo, você já vai ter esses documentos ali escritos. É só preencher e seguir. Bacana? Então a gente encerra por aqui. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona o nosso trabalho. Não estou vendendo o curso. Então nosso trabalho funciona aí da seguinte forma. A gente detecta o risco e aí busca a correção, regularização e estruturação dentro do departamento pessoal, dentro do regimento interno, dentro do recursos humanos. Acompanha você e aplica o método de prevenção. Olha, pode ter certeza que a prevenção, não quero tratar valores ainda, mas ela sai muito mais em conta do que uma decisão que te coloca como condenado no passivo trabalhista, no contencioso jurídico trabalhista. Então, é isso. Aqui a gente tem alguns documentos elencados, tá bom? Se você tiver interesse, segue a nossa página no Instagram. E a gente tem um canal aí. Esses documentos já foram até abordados, tá? Tem vídeo também no nosso perfil do YouTube indicando e colocando aí como se deve contratar, tá bom? Os documentos são esses aí, ó. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada. Outra coisa, são muitos os gurus que vendem esses documentos na internet. Só que há um diferencial entre nós. Nós não vamos vender para você e não vamos oferecer para você apenas os documentos. Nós acompanhamos, ou seja, nós pegamos o documento, adaptamos com você ao seu negócio. Te pegamos pela mão, te educamos e te orientamos como continuar manutenindo tal gestão de documentos. Então, nosso trabalho é bem diferencial e a gente faz isso por amor. Vocês já devem saber que a gente é capacitado profissionalmente e eu compartilho com vocês
disso, dono de negócio? Como eu falei, porque eu fui dono de negócio e infelizmente, ou vou dizer agora, felizmente, agradeço pelo problema que tive que fechar as portas e só através disso eu busquei esse conhecimento. Então, para resumir, a palavra que conclui tudo isso que a gente está falando é o chamado compliance trabalhista ou governança laboral ou aplicação de regras voltadas à boa gestão, tá bom? Então é isso, essa é a nossa logo, aqui a exemplificação dos nossos documentos, basicamente esses documentos. Aqui algumas avaliações profissionais que a gente aplica aos novos contratados quando a gente participa de capacitação de novos contratados nas empresas. A gente aplica um questionário, a gente faz uma capacitação teórica, técnica, prática e depois aplica um questionário para eles para ver se houve absorção de conteúdo. Aí um exemplo de regimento interno. Aqui declaração de benefício de vale transporte. Esse documento também é importantíssimo, você tem que ter. Quando eu digo que você tem que ter, você tem que confiar em mim, mesmo não me conhecendo. Aqui é o termo de adesão ao código de regimento interno. Não basta só ter o código de regimento interno, você tem que ter o termo de adesão. Termo de compromisso de sigilo e confidencialidade. Aqui outro documento. Aqui mais um, voltado à LGPD, como citei. E aqui o contrato por escrito. E aqui os problemas que podem acontecer no seu negócio. Problemas judiciais, problemas no setor de compras, nas operações, nas vendas, nas pessoas, no financeiro. Aqui nas operações entra a logística, tá? Então a gente também tem um conhecimento bem cintuoso em toda a questão administrativa voltada a comércio, voltada ao setor varejista. A gente encerra por aqui. Eu agradeço vocês. Agora são 10h46. Se você não entendeu, mas se você se interessou, procura a gente que a gente consegue encontrar você ou consegue fazer uma ligação ou chamada de vídeo. Ou uma reunião online aí para você entender e precaver, prevenir e evitar esses passivos, esses contenciosos que geram prejuízo ao seu lucro. Então vou bater de novo na tecla. Não basta só vender, não basta só se preocupar com marketing e publicidade. Qualquer dono de negócio, independentemente se é comércio, se é varejo, se é prestação de serviço, deve se preocupar também com a gestão de pessoas. Inclusive qualquer profissional. Até diga que contador, advogado, enfim, são N as formas de tratar da gestão de pessoas. Onde há contratados, deve haver a gestão de pessoas. Grande abraço e é isso.